E então, assim, se eu me recordo bem, né, como foi que Rai falou, né, das sensações que estão acontecendo, né, mesmo que a gente esteja bem, se sentindo bem, mas um cansaço, né, um sono irregular, porque às vezes a pessoa até dorme bem, mas acorda cansada, acorda com sono, sente sono durante o dia, né? E outras coisas que outras pessoas possam estar sentindo. E isso é um pouco comum, certo? De sensações que está acontecendo, que as pessoas estão percebendo isso, estão sentindo. Então, está acontecendo bastante, né, com certa naturalidade. E o que, energeticamente falando, que está acontecendo nesse momento, as informações que eu tenho e de outras coisas que eu fui ver aí, o que acontece? Vamos lembrar, gente, agora eu não lembro se o ano foi 21, acho que foi 2021, que nós tivemos um encontro que nós falamos sobre o amor pede passagem, né? Foram, até quando colocamos os vídeos lá no canal, foram 2 vídeos, o amor pede passagem, parte 1 e parte 2, que a gente estava falando do que estava acontecendo. Então, o que está acontecendo? Nós estamos recebendo uma onda de energia boa, de energia positiva, certo? E então, que é dessa transição, onde que está se fazendo toda essa limpeza energética na psicosfera do planeta, certo? Aí, o que é que acontece? Quando a gente pensa em energia, gente, quando a gente pensa em luz, né, tá falando de energia. Quando tá falando de energia, tá falando de uma informação energética, né? Essa informação energética, em contato conosco, vai despertar nossas informações energéticas. Esse é um ponto, porque tem outros pontos que aí eu vou explicar, tá certo? Aí o ponto no individual, certo? E aí o que está acontecendo? Nós estamos sendo transformados com essa onda energética. A informação energética dela, dessa luz, desse magnetismo todo que está acontecendo, certo? Está fazendo uma transformação nos nossos corpos, no corpo perispiritual e, por sua vez, então, no corpo físico. E aí, que transformação é essa? Mexendo com as nossas memórias. É uma espécie de catarse. E então, nós vamos passando por experiências, certo? Que vão, que é para transformar essas memórias. E aí, por isso que o que é importante a gente fazer diante das experiências que nos chamam a um comportamento frente a essa experiência, da mesma forma que a gente já estava habituado, a gente já começa a ter um comportamento diferente, porque a gente está sentindo que é para agir diferente. A gente está sentindo que é para fazer diferente. Até outro dia estava conversando com o Rai, e lembra, Rai, que a gente falou assim, a gente sente que quer fazer a coisa diferente quando vê tá fazendo do mesmo jeito. Lembra que falamos isso, né? E então, é por conta disso, nós estamos, ao receber esse magnetismo, nós estamos sendo levados a essas mudanças, a essas transformações. Entendeu? E aí é muito importante a gente não oferecer resistência. A gente começar a fazer as coisas diferentes. A gente começar a deixar fluir do coração esse sentimento de fazer algo diferente. Entende? Por quê? Porque uma vez que vai tendo a mudança da informação energética, no nosso interior, né, no nosso inconsciente, está puxando de lá, está mexendo com essas memórias, e essas memórias estão nas nossas células também, né? Começa a haver um comportamento todo diferente. E então, o que é que acontece? O nosso corpo vai para um lado
está querendo ir para um lado porque está havendo essa transformação e a gente continua querendo fazer as mesmas coisas, indo pelo caminho já conhecido, querendo continuar na zona de conforto, de como a gente lida com determinada situação, com os mesmos alimentos, com a mesma forma de pensar, com os mesmos gostos. É hora de provar a vida de outras formas. E então, ao oferecer essa resistência, a gente começa a sentir no corpo essa briguinha entre a nova onda energética, de tudo que ela está acontecendo, e os nossos padrões mentais, comportamentais, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Entende? Então, é preciso que a gente deixe fluir. Deixe fluir. Tá com vontade de fazer algo diferente? Faz. Por isso que, às vezes, o dia foi legal, mas veja que quando a gente diz foi legal, foi dentro do nosso padrão. E aí a gente diz, nossa, não tem motivo para eu estar sentindo esse cansaço, não tem motivo para eu estar sentindo esse sono, eu dormi bem. Mas você dormiu bem porque você fez tudo como você está habituado, estava dentro da zona de conforto. Entende? Que às vezes essa zona de conforto não é nem tão confortável assim, mas a gente acha prazerosa porque não nos dá um desconforto emocional, né? E aí a gente fica com aquela dificuldade, no exemplo bem simples, até de mudar, né? De apurar o paladar, por exemplo, e provar outras coisas que nós não estamos acostumados, ter um dia diferente, fazer coisas diferentes do habitual, entende? Então, nós estamos passando por esse processo, certo? Isso no sentido individual. E aí, quando a gente fala até, e já conversamos, né, uma vez sobre isso, de que com essa onda energética que está acontecendo, né, quem é bom está ficando melhor, né? Quem é mal está ficando pior. Isso por causa dessa catarse. Porque a informação energética dessa luz, desse magnetismo, né, dessa força que chega nessa transição, está puxando de nós, né, o que existe no nosso interior, entende? O que está dentro de nós. E aí, tanto as nossas qualidades, as nossas virtudes vão aflorando mais, quanto aquelas memórias que precisam ser transformadas. E aí, quando a gente não percebe que isso está vindo à tona, e para trabalhar com esse conteúdo que está vindo à tona, a gente tende, no lugar de essa transformação acontecer com êxito, a gente cair. Entende? Então, o que é que se faz? Vigiar e orar, vigiar e orar. Então, quando a gente sente uma emoção que nos parece desconhecida, nossa, eu nunca senti essa raiva assim, mas ela veio à tona porque estava lá dentro. Então, peraí, o que é que eu vou fazer com essa raiva? Entende? E aí, compreendê-la, trabalhar com ela, elaborá-la, trazer à luz da consciência, né? E então transformá-la, que a gente já conversou tantas vezes, né? Que não é deixar de existir o conteúdo, né? É trabalhar o potencial de luz dele. O que a raiva está querendo dizer, né? E aí, então, transformar em luz aquela sombra, entendeu? E no aspecto coletivo, então, com tudo isso que vai acontecendo no individual, o que está acontecendo, gente? Com essa onda energética, com essa luz intensa que está acontecendo, nos chamando, nos trazendo
a transformação, muita gente passando por esses efeitos estão aturdidos, estão tendo comportamentos até piores. Veja que tem situações que as pessoas não estão nem buscando mais esconder, né? Tá tudo muito claro, muito na cara, a maldade, as intenções. Então, não tem nem mais intenção de estar escondendo para não ficar mal, né? Na sociedade, digamos assim. E então, isso que está acontecendo com essa onda energética, esse aturdir na mente das pessoas, está fazendo com que a psicosfera, né, recebe dessas pessoas, né, toda essa carga energética dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus comportamentos, certo? E aí, na psicosfera, vai se formando aglomerados de lixos mentais. Sabe quando, por exemplo, você tem uma varanda na sua casa e você tem uns 4 dias ali que você não vai àquela varanda. Aí começa a bater o ventinho. Aquele vento não vai juntando lixo num canto só? Fica um amontoadozinho de poeira, de folha de um lixo no canto, outro amontoadozinho em outro canto. Então, assim que acontece na psicosfera, entendeu? Esses amontoadozinhos de lixo mental. Acontece, então, vai se formando uma camada energética densa, certo? Com essas informações. E aí, tudo que há essa junção, essa aglomeração de lixo mental, óbvio que o lógico é que aconteça o quê? Essa carga energética, ela aumenta. Porque juntou de um com de outro com de outro, né? Essa carga energética aumenta. Uma vez que aumenta, esse magnetismo denso, né? De baixa vibração, mas de alta capacidade de atração, tende a nos chamar para essa vibração, compreende? E então esse é o ponto 2. E aí a gente, se a gente não compreende o processo que está acontecendo no individual, a gente corre o risco de ser atraído por esses lixinhos aglomerados, que tem uma carga energética maior, né? De baixa vibração. Porque tudo que é denso, que tem uma baixa vibração, tem uma capacidade alta de atração. Entende? A alta vibração, a luz, a capacidade dela, toda a sua capacidade é de repelir a densidade. A densidade é de atrair para si. E então, como é que a gente resolve isso? Para não ser atraído por essas camadas, essas aglomerações de lixos mentais, certo? E a gente passar por essa fase, né? De uma forma mais leve, mais tranquila, elevando a nossa vibração. É a única forma. E aí, como é que se eleva a vibração? Deixando o amor fluir, deixando o amor passar por nós. Deixando esse amor, essa onda energética, trabalhar em nós. Deixar acontecer. Não oferecer resistência. Então, o que é que está acontecendo? Aí a gente finaliza isso.
principalmente esse ano, as coisas estão mais acirradas, porque cada tempo que passa, né? Falei o contrário. Conforme o tempo vai passando, a energia da transição vai se intensificando, certo? E então essa onda energética, essa luz, esse magnetismo, tá? Que chega, né? Tá acirrando os ânimos. Por quê? Porque é aquele vento da varanda, né? Que tá empurrando o lixo. Entendeu? Só que o lixo de dentro da gente, que está vindo à tona. E então vamos alimentando a psicosfera com esse lixo mental, porque os ânimos estão mais acirrados, esses conteúdos, né, vindo à tona. E aí, se a gente não ora, não vigia e não pega esse conteúdo para a gente se conhecer e trabalhar com ele, certo? E fazer as mudanças que nós estávamos falando na primeira parte, né? No ponto 1, ao que nós estamos sendo chamados a essa transformação psíquica e física. Entende? De mudança de sentimentos, de mudança de comportamento, de rotina. Aceitar a mudança de rotina, como tinha falado com o Rai, né? Às vezes a gente quer fazer algo diferente e não faz, a gente se permitir essa mudança, que aí essa luz vai fluir através de nós. E passando através de nós, está colaborando com o coletivo à nossa volta. Entendeu? Primeiro trabalhando em nós, segundo com o coletivo. Aí com outras pessoas que não pegam esses conteúdos para se conhecer e com esses ânimos acirrados, né, vão aumentando esse lixo mental na psicosfera. E aí a gente tinha dito que em tudo que há essa aglomeração, tá? É como se fosse focos, sabe? Focos de vírus, de bactérias, aglomerações assim. Tem uma capacidade energética grande de atração. E aí fica essa retroalimentação. A pessoa que não vigia, que não ora, que não se permite a transformação, alimenta essas aglomerações e é também alimentado por elas, porque estão na mesma sintonia. Tá? Agora, o importante que no sentido individual, que foi a questão que Rai tinha trazido, a gente compreender esse processo de transformação que está acontecendo na gente. Porque tem que mudar os corpos, gente. Porque novos corpos, com a nova carga energética celular, vai trazer, né? Vai gerar corpos no futuro de espíritos mais avançados. E então, está havendo a transformação física nesse sentido. Mexendo no DNA, mexendo na memória celular. Então, o momento é de a gente se permita a essas mudanças, a experimentar o novo. Não é que a gente vai deixar tudo o que já é mais gostosinho para a gente, que a gente está habituado também, entendeu? Porque dá um confortozinho emocional, mas é a gente não oferecer resistência quando estamos sendo chamados à mudança. Porque quando a gente oferece a resistência, o que é que acontece? A gente alimenta a informação energética dos nossos conteúdos que estão sendo transformados, que estão nesse processo de transformação. Ao alimentá-los, eles ganham força energética. Ganhando força energética,
seremos atraídos para esse aglomerado do lixo mental, da psicosfera. Entende? E então, a princípio, tirando, mas se eu não fui atraída para isso, então por que o cansaço, por que o sono desregulado, por que essa molezazinha no corpo? Por causa desse tratamento que está acontecendo. Entende? E aí a gente vai se permitir. Então, vamos tentar dormir podendo, na hora que deu sono. Vamos procurar relaxar mais. Nós estamos passando por um processo, vamos dizer assim, um processo cirúrgico. E então, vamos sentindo essas diferenças no nosso corpo, indisposição alimentar, porque o nosso corpo não vai mais aceitando certos alimentos. Olha o chamado para a transformação. Então, as indisposições acontecem para que a gente compreenda. E compreendendo, a gente participe da transformação. Entendeu isso, gente? Angélica, eu tenho umas questões que eu anotei aqui. A gente... Posso falar? Pode. Eu queria saber, assim, essa nova informação energética, a gente poderia dizer que é o início ou uma adaptação ao mundo de regeneração? Sim, sim. Uma energia de quinta dimensão já. Já é energia da quinta dimensão. Nós estamos sendo chamados para a quinta dimensão. Certo. Entendeu? E aí outra questão. A resistência à não mudança, a não autoconhecimento, pode também intensificar os sintomas que a gente sente? Sim. Se a gente não deixar fluir, ficar aqui, eu não quero mudar, vai intensificando todo esse cansaço, essas dores de cabeça, dor de corpo. Intensifica, porque é aquela guerra energética, né? Porque quando a gente oferece resistência, o que tinha dito antes, a gente está dando alimento energético para aquele conteúdo que está sendo trabalhado, que está sendo transformado. E aí, dando alimento a ele vai ficando gordinho energeticamente, né, com a capacidade energética maior, e então ele vai causar em nós mais sintomas. E o que a gente sente vai ficando mais tenso, entendeu? Sim, sim. E a gente poderia dizer assim que essas novas informações que estão chegando, ela pode ser útil para separar o joio do trigo? Com certeza. Com certeza. Inclusive, gente, quando se fala em separação do joio e do trigo, não é somente entre as pessoas, entende? Entre eu não tenho mais sintonia com fulano, eu sou joio, fulano é trigo, ou fulano é joio e eu sou trigo, e nós estamos sendo separados. Ou para, como é que se diz? O exílio, né? Para outros planetas, certo? Mas também e principalmente a separação do joio do trigo dos nossos conteúdos psíquicos. Porque onde está o joio e o trigo? E sabe, isso é tão importante. Sabe o que é que acontece? O joio, ele se assemelha muito ao trigo. Ele cresce junto. Acontece que, se você pega o raminho do trigo, você desmancha na sua mão, tem sementezinhas. O joio não tem. Essa é a diferença. E então, nós mesmos devemos fazer essa separação do joio e do trigo. Isso que eu vou fazer, isso que eu quero fazer, é uma semente?
Se é uma semente, é trigo. Se não é, joio. Arranca. Não faz. Entende? Então, todo esse processo energético que nós estamos passando é para essa separação do joio e do trigo. E que a gente mesmo tem que ter a lucidez para identificar. É o momento da ceifa em nós. E então, o lavrador, tem até mensagem de Baltazar lá no canal. A lavoura e o lavrador, vocês lembram? Então, vem o lavrador, essa energia, né? E tá trazendo à tona o nosso joio, o nosso trigo. E a gente tem que ter o discernimento de identificar o que é joio e o que é trigo. O que é trigo a gente usa, vai plantar. É quando o amor pede passagem, através do trigo. E o joio a gente vai transformar. Entende? Aí o joio a gente vai transformar. E aí o que acontece quando diz assim, com essa onda energética, tem gente que está ficando pior. Por quê? Não está identificando o trigo que está emergindo na pessoa, só está identificando o joio. Então está vivendo só o joio. Porque eles têm trigo também. É conteúdo inconsciente deles também o trigo. Porque não somos todos obras divinas? Somos todos feitos do amor. Então, o pior ser humano tem trigo dentro dele. E quando ele é chamado para agir como trigo, ele não identifica. Porque ele não está aberto à mudança que a gente estava conversando. De ter comportamento diferente, de pensar diferente, de sentir diferente. Ele vai para o que ele está habituado. Oferece essa resistência. E o que ele está habituado é o joio. É a informação energética do joio. E aí a gente não falou que quando a gente oferece essa resistência, aumenta a capacidade energética daquele conteúdo. E então, por isso a sensação de que a pessoa está pior. Porque ele oferecendo resistência, a não ser trigo, está aumentando a capacidade energética do joio. E então ele fica pior. Deu para compreender? É isso. Aí uma coisa assim, gente, para deixar claro. Se estamos sentindo esse cansaço, o sono e tudo, a gente vai refletir, vai pensar assim, é um sintoma natural dessa transformação? É só isso? Ou é alguma resistência que eu estou oferecendo? Entende? Aí fica a nossa reflexão. Que é como eu falei, mas, poxa, meu dia foi legal, tá tudo bem, tá tudo bom, tá tudo bem no meu trabalho, tá tudo bem com minha família, tá tudo bem com meu amor, tá tudo bem, pode estar tudo bem porque está justamente dentro do conforto do personagem, do conforto do ego. Nada mexeu nessa rotina mental, na rotina emocional. E a gente já sabe lidar, entendeu? Angélica, a gente também pode oferecer resistência em desdobramento no mundo espiritual ou não? Acredito que sim. Por quê? Porque somos nós. Somos os mesmos, entendeu? Então, às vezes, no desdobramento, a gente pode passar por uma experiência que a gente vai ter comportamento que teria aqui. E normalmente é isso. Entendeu? Normalmente é isso.
Agora, esse trabalho do acordar do trigo em nós também acontece lá. São as oportunidades que nos são dadas, né, para que a gente esteja em benefício de alguém. São os trabalhos que nós vamos realizando. Então, quando a gente desperta, a gente volta para o corpo físico, a gente pode voltar com aquela sensação de que quer ser uma pessoa melhor, com mais vontade de trabalhar. Inclusive, foi bom ter tocado nesse assunto, porque um ponto, como é que a gente faz, né, para minimizar esses sintomas quando naturais. Não está tendo resistência, né? Está tudo certinho. Estamos conscientes do processo, mas tem o sintoma natural porque está havendo a transformação dessas memórias. Como podemos fazer para minimizar esses sintomas? Sempre, sempre, sempre. O amor como uma forma de viver. E, nesse tocante, o trabalho ao próximo, o serviço ao próximo, que pode ser de diversas formas. Entende? Porque faz parte da mudança em nós. Porque a gente vem de uma memória, de um padrão mental, de que a gente não tem tempo para nada, que a vida é uma luta, que é aquele corre-corre, que são boletos para pagar. E então, quando a gente começa a se dispor à mudança desses padrões mentais, agora, e se coloca a serviço do próximo, alivia muito. Por quê? Porque é informação energética que a gente está colocando para dentro. É uma informação energética positiva que a gente está colocando para dentro. Não já viu, às vezes, quando a gente participa de um momento, ou você foi assistir uma palestra, foi numa casa, ou tomou um passe, ou participou de uma atividade social, você diz assim, nossa, eu me senti tão bem que até dormi melhor, dormi bem, dormi a noite toda. É isso que acontece, por causa da informação energética que a gente recebe. E sempre tendo em mente isso, que o que a gente faz para o outro é para a gente que a gente está fazendo. Entende? Porque qual é o lema do mundo de regeneração? A fraternidade. É a fraternidade, então, é a chave de acesso ao mundo de regeneração. É a fraternidade, que não é só aquele serviço social lá fora, né? Fraternidade, ela é muito ampla, né? Pode ser exercitada no nosso dia a dia. Oi, amor, fale. Quando, eu sei que pode não ter totalmente a ver, assim, ligação, mas quando acontece de um ataque espiritual, é porque a gente está resistindo ou porque a gente não está resistindo e acaba que incomoda? Pronto, normalmente, ataque espiritual, quando se fala desse termo, né, ataque, é em cima de algo que contraria os interesses deles. Entendeu? E então, é quando a gente está se colocando nessa mudança, é quando... Porque quando a gente diz o amor pede passagem, e quando esse amor, essa energia está fluindo através de nós, nós não falamos que então influenciamos no coletivo? E então, a gente há um destaque que nos identifica do outro lado. E então assim, nossa, estou aqui no meu cantinho, na minha casa, sofri um ataque. Como é que essas criaturas sabem aqui que eu existo? A sinalética da luz que está acendendo. Porque quando a gente fala dessa psicosfera densa, dessa terceira dimensão, pense em algo escuro.
denso, limo, de ar viscoso. Alguém tornou-se lúcido, despertou, acende a luzinha. Pronto. Quando a gente vai chegando de viagem, à noite, que a cidade está toda escura e você vê aquelas luzinhas ali acesas. É assim. Então, o ataque é em cima dessas luzinhas, sabe? Para apagar aquela luzinha. Para não deixar aquela luzinha brilhar e não influenciar no coletivo. Porque essa luzinha é uma vela que vai acender outras velas. E daqui a pouco está tudo iluminado. Que é como vai se formar um mundo de regeneração. É isso. Entendeu? Que é diferente de uma obsessão. Inclusive, falar na obsessão, estou devendo, né? Um vídeo lá no canal, a sequência que falamos lá sobre a influência espiritual. E eu fiquei de falar sobre a obsessão espiritual, como é que vai acontecer. Mas eu não tive como. Acho que tem uma semana, um pouco mais de uma semana, que eu não gravo. Não tive como. Mas eu vou gravar esse conteúdo e colocar lá. Que aí a gente já vê a diferença do ataque.